Bom dia, graça e paz para vocês. É um prazer estar novamente com vocês, né? Tem uns rostinhos aqui, tem uns novos que eu não conheço, mas tem uns antigos que são da minha época. É muito bom estar com vocês novamente. Como o pastor disse, quem está no pastoreio sabe como é árdua a nossa caminhada, mas o Senhor está sempre com a gente, né? Ele abre os caminhos no deserto, Ele faz a gente andar sobre as águas, né? E como foi dito, a porta que Ele abre ninguém fecha, mas também a que Ele fecha ninguém abre. E é muito bom estar com vocês, irmãos. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã com a palavra, né? Que possamos crescer mais um pouquinho na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Aqui, como você quando as pessoas perguntaram sobre o Claudinei, aí, Claudinei, você me desculpa, então eles perguntaram, falaram assim, é o marido da Kelly? Todo mundo conhecia meu marido da Kelly, o que eu vou fazer? Como a minha esposa falou, né, a gente está aqui, Leandro e Mary são amigos nossos há mais de 30 anos, né? A Kelly conheceu a Mary por mim, mas a Mary é amiga da Kelly. A Sandra, né, e a Márcia, né, o esposo dela, o pessoal da nossa época, né? E assim, outros irmãos mais, a Maria do Carmo foi muito carinhosa com a gente, mandou mensagem para a Kelly, falou assim, que pena que eu tive que viajar, a gente não vai poder estar aí, eu e o Ciro e tal, que pena que eu não... Então assim, a gente sentiu um carinho muito grande da parte de vocês, a irmã que quando a gente chegou falou assim, poxa, essa família é uma bênção e tal. Eu quero falar assim uma coisa para vocês, assim, minha mãe, todo mundo gosta aqui pelo jeito, ela tem 3 filhos, né? E ela começou aprendendo com o meu irmão mais velho, fez meu irmão mais velho lá, né, e tal. Aí depois fez que eu desci, deu uma melhorada. E depois, a tampa da panela fui eu, né, e ela já sabia fazer direitinho, então ela fez mais bonito eu. Mas só que acontece o seguinte, caprichou mais na simpatia do Claudeci. Claudeci é mais simpático que eu. Então assim, eu quero dizer para vocês que a última vez que eu preguei nessa igreja, meu filho estava na consagração dele, né? Foi quando a minha mãe veio para a igreja, depois ela saiu, voltou, mas foi no culto de consagração do meu filho. Hoje meu filho está com 23 anos, então quer dizer, são há 23 anos atrás a última vez que eu preguei. Ainda segui professor de escola dominical da igreja aqui por 2 anos, então alguns irmãos aqui foram meus alunos de escola dominical. Mary e Leandro não, porque eles tinham viajado a trabalho, né? Tinham ido embora de Friburgo a trabalho, mas assim, é uma história longa de... Aqui, na minha época, não tinha esse púlpito bonito de hoje, era um púlpito mais simplesinho, mas assim, para a gente se ambientar naquilo que a gente quer tratar hoje como palavra de Deus. E desde o primeiro momento que teve essa possibilidade de eu estar compartilhando a palavra de Deus com os irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, que é 2 Coríntios 13:13, que todo mundo conhece de cor, mas muita gente não sabe aonde está. E muita gente cita esse texto ao fim dos cultos, alguns dão uma expandida, uma floreada nesse texto, outros repetem isso anos e anos da vida sem parar para meditar o que esse texto diz, que é a bênção apostólica. Então vamos abrir em 2 Coríntios, tem Bíblia, acho que na NVI, ela dá uma dividida no versículo anterior, então acaba ficando no versículo 14, nas outras Bíblias é versículo 13, 2 Coríntios 13:13 ou 13:14, depende da sua versão da Bíblia. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Aí todo mundo geralmente responde, amém. Amém. O que é essa palavra, quando o apóstolo Paulo ele traz, no fim da sua segunda carta aos Coríntios, uma explicação do que é a vida com Deus, e assim, ele tem sofrido por parte daquela igreja a desconfiança de alguns irmãos com relação ao seu ministério apostolar, porque ele não andou com Jesus propriamente dito na terra, ele não era como Pedro, como João, ou como outros apóstolos que andaram com Jesus. Então algumas pessoas dizem, quem é Paulo? E ele passa quase toda essa carta se defendendo, mas assim, em momentos ou outros ele defende doutrinas maravilhosas nessa carta. Então recomendo para você ler 2 Coríntios, que é uma carta muito interessante, uma carta muito edificante.
E geralmente em todas as cartas, tanto Paulo quanto os outros escritores das epístolas, eles traziam uma saudação final. Algumas mais curtas, outras um pouco diferentes, mas geralmente com conteúdo de bênção para a vida dos discípulos, para a vida da igreja. E esse versículo de 2 Coríntios é um versículo que a maioria das igrejas usa para encerrar os cultos como bênção sobre a congregação quando se encerram os cultos. E geralmente, quando se faz isso, a pessoa já levanta e vai embora e segue a vida. Mas por quê? Qual o objetivo da gente trazer essa palavra? Porque dentro dessa palavra, dentro desses versículos, desse único versículo, você tem uma definição praticamente resumida do que é a salvação. Porque a salvação, ela é uma obra não só de Jesus Cristo, mas de toda a Trindade. Deus como um todo, Ele coopera, Ele trabalha a respeito da salvação. E aqui nós temos esse versículo, resumidamente, dizendo, talvez o único versículo da Bíblia, que a Trindade aparece trabalhando claramente, objetivamente, Pai, Filho e Espírito Santo. Talvez o único versículo que você encontra a Trindade claramente na Bíblia. Você vai encontrar assim, uma hora falando do Pai e do Filho, outra hora falando do Pai e do Espírito, outra hora falando do Espírito e do Filho, enfim. Mas aqui você encontra a Trindade trabalhando pela nossa salvação. Eu quero trabalhar não da maneira como Paulo colocou aqui, primeiro o Filho, depois o Pai, depois o Espírito. Eu quero trabalhar numa ordem, a ideia de o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seguir uma ordem diferente do que Paulo colocou. Por quê? A salvação, ela começa no amor de Deus. O início da salvação, o pontapé inicial para a salvação é o amor de Deus. Porque quando Deus fez o homem, a gente vai lá no Jardim do Éden, a gente pensa na criação, o que a gente vê? A gente vê Deus criando todas as coisas pela palavra do seu poder. Disse Deus, haja luz. Disse Deus, aconteça isso. O sol, a lua, ou a terra, enfim. Todas as criações foram ditas e feitas pelo poder da palavra de Deus. Mas quando Deus foi criar o homem, o que Deus fez? Deus sujou as mãos de barro. Poeticamente falando, Deus foi lá e brincou de massinha. Igual criança, suja a mão de barro para fazer um bonequinho. Deus foi lá e sujou a mão de barro para fazer um homem. E quando Deus faz um homem, Ele diz, agora sim, tudo que eu fiz é bom. E Deus então coloca um homem para tomar conta do Jardim do Éden, e Deus tem um relacionamento de intimidade com o homem. Deus tem um relacionamento de proximidade com o homem. Deus, ao fim de cair de cada tarde, Deus ia se encontrar com o homem para conversar com o homem, e como foi o seu dia. Era um relacionamento de proximidade, de intimidade, de amor profundo. Embora Deus tenha dado para o homem a opção de comer do fruto da árvore proibida, e era uma opção do homem. Você pode comer, se você comer, não deve comer, se você comer, você vai morrer. E o homem, nós sabemos da história, o que aconteceu, né? Primeiro a mulher foi e comeu, e depois deu ao homem, o homem comeu. E aí nós encontramos em Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, diz assim, naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz de Deus, que estava passeando pelo jardim, e então se esconderam dele no meio das árvores. Não foi Deus que se escondeu do homem. Não foi Deus que se afastou do homem. Não foi Deus que rompeu a relação com o homem. Foi o homem que rompeu a relação com Deus por causa dos seus pecados. Mas a gente encontra na mesma sequência, quando Deus diz, olha, por causa disso o teu pecado terá consequências. Mas Deus foi, matou animais, fez para o homem vestes para cobrir a sua nudez, tipificando o primeiro sacrifício, o sacrifício de sangue. E ali naquele sacrifício de sangue, Deus estava mostrando, para que eu possa voltar a ter relação com você, o teu pecado vai ter que ser remido. Para que eu volte a ter relação com você, e eu não consigo olhar para você e ver o teu pecado, eu sou santo, eu sou justo, eu não consigo me relacionar com alguém que está vivendo em pecado. E aí Deus vai, Ele mesmo faz o sacrifício, e simbolicamente veste o homem, cobrindo os seus pecados. Mas isso tudo era símbolo, tudo isso era algo que estava trazendo antes aquilo que viria a acontecer muitos séculos depois, que era o sacrifício de Jesus. Romanos capítulo 3, versículos 10
a 12, depois no versículo diz assim, versículo 20: como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. Mais tarde nós sabemos, avançando na história da salvação, nós encontramos Deus se relacionando com Abraão, nós encontramos Deus se relacionando com o povo de Israel, dando ao povo de Israel uma lei, e essa lei, embora pareça dura, embora essa lei possa parecer difícil e impossível de ser cumprida, Deus estava dizendo: é assim que eu quero que vocês vivam. Mas continua a figura do sacrifício dizendo: vocês não vão conseguir cumprir a lei, e por isso tem um substituto, o sacrifício. Mas esse sacrifício está dizendo que vai chegar um tempo que esse sacrifício vai acabar. Eu vou fazer um sacrifício perfeito, eu vou fazer um sacrifício justo, eu vou fazer um sacrifício que vai ser duradouro, perpétuo, permanente, um sacrifício que vai ser para sempre. Eu fico imaginando na minha mente, toda vez que alguém pegava lá o seu cordeirinho, botava nas costas, levava até o sacerdote, aquela ovelhinha bonitinha que de repente ele cuidou com carinho, às vezes ele deu nome, ele botar nas costas e levar até o templo e entregar para o sacerdote, e ver o sacerdote matando aquele animal, e ele devia de pensar: ele está morrendo porque quem deveria morrer sou eu. E aí, quando o animal morria, inocente, o sacerdote dizia assim: estão perdoados os seus pecados. E talvez você voltasse num misto de alegria, porque seus pecados foram perdoados, mas talvez num misto de tristeza, porque aquele animal inocente tomou o seu lugar. Essa relação com Deus só foi possível durante séculos por causa dessa questão, por causa dessa possibilidade que Deus abriu de que o homem fosse resgatado através do sacrifício, porque sem sacrifício de sangue não há remissão de pecados. O amor de Deus, naquele momento, embora parecesse que Deus do Velho Testamento era um Deus duro, mas nós vemos Deus muitas vezes dizendo que estava atraindo o povo dele, muitas vezes com dor, muitas vezes com luta, muitas vezes com sofrimento, porque o povo era duro de coração e o povo não conseguia compreender o amor e a misericórdia de Deus e aquilo que Deus estava fazendo, tentando atraí-los de volta à sua presença. Então o amor de Deus é um amor santo, o amor de Deus é um amor puro, o amor de Deus é um amor que ele não espera a sua contrapartida para que ele te ame. O amor de Deus para com o povo de Deus não era um amor que Deus amava porque o povo andava correto. O povo nunca andou correto. O povo nunca fazia em pequenos momentos a vontade de Deus. Mas geralmente o povo andava num caminho que não era o caminho de Deus. Mas mesmo assim Deus amou e preservou aquele povo por séculos, esperando o tempo em que ele faria aquilo que eles não sabiam que ele faria, que era enviar seu filho para morrer em nosso lugar. Como a Escritura diz, ninguém é justo, nenhum sequer. Muitas vezes a gente tem essa mania de olhar para uma pessoa que anda numa vida que aparentemente, socialmente é boa. Uma pessoa bem casada, não é entregue a vícios, uma pessoa honrada, paga suas contas, uma pessoa que leva uma vida que parece um crente. Ele diz assim: só falta ser crente, então falta tudo. Porque na intimidade do seu coração, no íntimo, ele mesmo sabe que há coisas no oculto do coração dele que só Deus sabe e que se colocar na balança não vai dar certo. Se colocar na balança vai dar errado, porque no íntimo do nosso coração, no íntimo do seu coração, você sabe. Aquilo que para você pode ser um problema, para mim pode não ser. Aquilo que para mim é um problema pode ser que para você não seja. O próprio Deus está dizendo: se alguém diz que não mente, já é mentiroso. Se alguém diz que não tem pecado, já pecou por dizer isso.
Então, se a gente fizer uma análise da nossa condição miserável, nós somos o Adão e a Eva do paraíso. Nós somos aquela pessoa que muitas vezes tentamos nos esconder de Deus, quando Deus vem em nossa presença, a gente diz assim, hoje não dá. Nós somos aquela pessoa que muitas vezes quando diz assim, mas é culto de ceia, eu vou passar longe. Porque tem umas coisas. Vem! E se conserta! Vem! E se coloca no altar de Deus! Vem! E esteja! Voltando para a presença de Deus, porque é o sacrifício dele que vai fazer você ser regenerado. Mas uma coisa interessante que eu quero dizer para você, que Deus amou. Mas nós sabemos de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é sacrificial. O amor de Deus é doador. O amor de Deus... Quando Abraão lá naquele monte resolveu oferecer o seu filho por amor a Deus, Deus olhou para aquele coração e disse, é o meu coração e eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer a mesma coisa. Amém. Eu vou entregar o meu único filho. E Jesus vem. Hebreus capítulo 9, versículos 11 a 14, que diz assim, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Durante séculos, primeiro houve um tabernáculo móvel que se movia nas cidades de Israel, foi estabelecido no deserto. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano, sacrificava animais ali, decretava o povo abençoado, decretava o povo santificado. Depois Salomão foi construir o templo, depois o templo foi destruído, depois o templo foi reconstruído. E os sacrifícios ali, ano após ano, até os dias de Jesus, aconteciam todo ano, o sumo sacerdote fazendo a mesma cerimônia, porque aquele sacrifício, ele tinha um caráter simbólico. Mas quando Jesus veio, ele fez o sacrifício uma única vez. E essa é a graça de Jesus Cristo. Esse é o favor imerecido de Jesus Cristo. Amém. Porque a graça é um favor imerecido, a graça é um favor que nós não podemos medir, nem mesmo nunca, jamais merecer. Existe aquela pessoa que recebe a graça, mas continua vivendo como se estivesse na lei. Aquela pessoa que ela vive uma vida com medo de se encontrar com Deus. Ela vive aquela vida com medo de Jesus voltar no fim da tarde e se encontrar com ela e dizer assim, ai de mim que sou pecador. E ela não avança numa intimidade com Deus, ela não avança numa proximidade com Deus, ela não avança em experiências pessoais com Deus, porque o pecado ainda a atormenta, embora ela tenha sido perdoada. Mas ela mesma não aceita que foi perdoada, ela mesma não aceita que Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ela não aceita que Jesus levou sobre si, na cruz do Calvário, aquilo que era a rebelião dela contra Deus e o impedimento. Jesus, de uma única vez, na cruz, se entregou e fez um sacrifício único e perfeito e agradável a Deus e aceitável a Deus, a remissão dos nossos pecados. A fonte da graça, o Pai, que nos amou antes da fundação do mundo. A salvação não é um plano B de Deus, a salvação não é um plano de Deus que aconteceu depois que o homem caiu. Deus já sabia que o homem ia cair. Deus, antes mesmo de formar o homem, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Deus sabe todas as coisas. Então, antes mesmo que o mundo fosse formado, Deus já sabia. E Deus já tinha estabelecido a sua salvação, e pelo seu poder Ele já sabia que você precisaria dessa salvação. Ele já sabia que você estaria aqui hoje. Ele já sabia e já escreveu o teu nome no livro da vida antes mesmo que você nascesse. O Salmo 139 diz isso, antes mesmo que eu fosse formado no ventre da minha mãe. Tu já tinha contado todos os meus dias. Deus já escreveu o teu nome no livro da vida lá, no princípio da eternidade. Parece loucura, mas o teu nome está selado lá. Glória a Deus. O teu nome está lá. No dia que Jesus abriu os selos, abriu o livro, o seu nome vai ser encontrado lá. Então creia nisso. Amém. Não viva como se isso não fosse uma realidade na sua vida. Não viva como se isso não fosse algo importante.
A gente está no mês do Natal e a gente fala muito do nascimento de Jesus. Sim, o nascimento de Jesus é importante, mas a morte de Jesus, ela fecha todo um ciclo de salvação. Amém. O amor de Deus em nos preparar, mesmo que antes de nós o amarmos, mesmo antes de nascermos, mesmo antes de conhecê-lo, de escrever o nosso nome no livro da vida, de preparar o sacrifício de Jesus, de maneira que esse sacrifício seja aceitável e que hoje nós possamos ter comunhão com Deus. A fonte original da graça é o Pai. A graça não é uma coisa, a graça é uma pessoa. Porque muitas vezes a gente pensa que graça é uma coisa. Graça não é uma coisa. Uma coisa é quando você passa por um mendigo na rua e você fala assim: ah, moço, eu estou com fome. E você vai ali e compra uma quentinha e dá uma quentinha. Quando você vai, no fim do ano acontece muito isso de bazar e o pessoal vai lá e doa um casaco. No inverno o pessoal está com frio e você vai e doa a coberta. Isso é uma coisa. A graça é uma pessoa. Porque Jesus não deu uma coisa para nós. Ele se deu por nós. Amém. Hebreus 9:28 diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Cristo, Ele se deu e Ele voltará para encontrar aqueles que são fruto da sua obra. Quem é o fruto da obra de Jesus aqui? Amém. Cristo é a manifestação viva da graça de Deus. Porque parece para a gente tão distante, 2000 anos depois de Jesus. Vai fazer 2000 anos que Jesus foi crucificado, morto e ressuscitado. Depois disso, quanta coisa passou em 2000 anos para a gente é uma coisa que a gente não consegue medir. O Brasil foi descoberto há 500 anos, o Brasil foi independente de Portugal há 200 anos, o Brasil é república há 120 anos, 130 anos. Enfim, dentro da nossa compreensão de tempo, é um tempo que a gente não consegue associar. A gente tem aí 50, 60 anos, os mais velhos 70, minha mãe vai fazer 75 esse mês. 3 quartos de século. 3 quartos de século. Nem eu estava fazendo as contas da idade da minha mãe. Enfim, quando a gente olha para isso, a gente fala assim, 2000 anos é muito tempo. Mas Jesus, uma vez, há 2000 anos, se entregou. E o sacrifício dele é eficaz para mim hoje. É eficaz para os meus filhos, para os meus netos, talvez para os bisnetos, se ele não vier antes disso. Mas Cristo é a manifestação da graça viva de Deus, porque antes disso tudo, quando ele nasceu e quando ele viveu, as pessoas que esperavam por isso, porque Israel esperava um Salvador, mas eles esperavam errado, eles pensavam que a salvação viria politicamente, eles esperavam que talvez um novo Davi nascesse, talvez um novo guerreiro que os livrasse da opressão dos inimigos. Mas não, a maior prisão que eles tinham era a sua própria alma. A maior prisão que eles tinham era o seu próprio pecado. A opressão política acabaria com a sua morte. Mas a opressão espiritual poderia seguir para a eternidade. Mas Jesus é a manifestação viva da graça de Deus. Em João capítulo 1, 9 a 14 diz assim: ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Olha só, Jesus veio como judeu, nasceu em Israel, foi criado na cultura judaica, dentro da religião judaica, com a Torá nas mãos, indo desde pequeno na sinagoga com seu pai, indo ano a ano ao templo, cresceu no meio de crianças judias, viveu uma vida no meio do povo que Deus escolheu como seu povo, e começou a pregar dentro das escrituras que esse povo tinha como escritura de Deus, como palavra de Deus. Mas quando chegou no tempo do seu ministério, esse povo recusou. Mas isso tudo era plano de Deus, porque aqueles que Deus quis salvar ali foram salvos. Mas a intenção de Deus, e o povo de Israel não conseguia entender, é ir além de Israel.
Porque Deus amou o mundo. O Deus do Antigo Testamento, o Deus que os israelitas acreditavam, amava só Israel. Mas o Deus que nós cremos ama o mundo. Ama o cara que está lá na África, numa tribo. Amém. O índio que está lá no meio da floresta. Ama o esquimó que está lá no meio do gelo. Ama aquele camarada que está lá no meio da Europa, no meio de um lugar altamente sofisticado e que ele diz: eu não preciso de Deus mais, porque eu estou resolvido. Deus amou o mundo, mas Deus trabalha com aqueles que creem em Jesus. Mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só que interessante. Até ali, o judeu orava com profundo temor, não citava o nome de Deus, falava o eterno, nem tocava na palavra, usava uma canetinha de ouro para tocar na palavra, tinha um receio de usar o nome de Deus, chamar Deus de Pai jamais, jamais. Aí vem Jesus e fala assim: Pai nosso que estás nos céus, orai ao vosso Pai que está nos céus. O vosso Pai vos ama. E Jesus vai explicando que esse relacionamento agora não é mais um relacionamento apenas de Senhor, mas um relacionamento de paternidade. Sabe por quê? Jesus é o único filho gerado de Deus, unigênito de Deus. Mas ele falou assim: Pai, eu quero trazer mais irmãos para cá. Então eu vou trazer a Sandra para ser minha irmã. Eu vou trazer o Zé Mauro para ser irmã, o meu irmão também. Vou trazer a Ercília para ser minha irmã. E vou abraçar, e a minha família agora vai ser uma família de muitos irmãos. São filhos e filhas de Deus. Então aqueles que creram nele, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não éramos filhos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Como a palavra disse: todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Todos pecadores. Mas agora Jesus traz e nos traz de volta para a família de Deus, para um relacionamento de intimidade e proximidade, mas não agora como um visitante da casa de Deus, mas como filhos da casa de Deus. O objeto da graça de Deus somos nós, pecadores. E essa graça, em Tito capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Infelizmente tem gente que pensa hoje que a graça de Deus é para um grupinho seleto. Não, a graça de Deus é para todo que crê. Aleluia. De maneira que se chegar alguém aqui com os mais profundos pecados e crer no Evangelho, a graça de Deus é para ele também. A graça de Deus é para todos. Então, se você sente que a graça não é para você, você pode crer nessa noite. Sim, creia que se você crê, a graça é para você. E como essa graça opera nas nossas vidas? Primeiro, essa graça opera trazendo a eleição de Deus. A nossa eleição aqui, como é que ela funciona? Tem um candidato, tem 10 candidatos a prefeito, e no fim, o que acontece? Um só vai ser eleito. Tem 250 candidatos a vereadores, mas tem 20 vagas, 21 vagas, no fim 21 serão eleitos. Mas a eleição de Deus é uma eleição que diz assim: quem quer será eleito, quem crer será eleito. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, primeiro, o Pai na eternidade pela sua presciência, o Pai na eternidade pelo seu pré-conhecimento, o Pai na eternidade pelo seu conhecimento total, porque Ele é onisciente. Ele olhou e falou assim: o Zé Mauro e, vou falar aqui, a Kelly, a palavra vai ser anunciada para eles, eles crerão. Então, pela sua presciência, ele já sabia. Então, você é um eleito. Aí, o que Deus faz? Ele aciona o Espírito Santo para te capacitar a ser santo. Porque lembra que você chegou na presença de Deus moído, triturado, quebrado, cheio de problemas, cheio de falha, um aparelho defeituoso.
E você não vai conseguir, porque esse negócio já não deu certo lá na lei. Mas agora tem um elemento novo, que se chama Espírito Santo, que te capacita a ser santificado, que te capacita a viver uma vida que agrada a Deus. Então, Deus, antes da fundação do mundo, falou com o Espírito Santo: olha, no dia que ele crê, você vai lá, vai mover o coração dele, vai quebrantar o coração dele, ele vai ouvir a palavra vai tocar no coração dele, ele vai se arrepender dos seus pecados, ele vai se prostrar diante de Jesus Cristo, ele vai ser feito filho de Deus, mas ele não vai poder continuar sendo o que ele é, porque senão ele vai de novo voltar a viver, e não vai adiantar nada. Mas aí o que vai acontecer? Ele vai ser regenerado, vai nascer de novo. Sabe, quando você pega o celular, não precisa fazer isso no meu, que o celular começa a ficar travado, que o celular começa a ficar todo ruim, você já não consegue mais abrir as fotos, já não consegue mais botar o YouTube lá, não consegue abrir o Facebook. Aí você fala assim: poxa, esse celular está horrível. Aí alguém diz assim: só tem um jeito, reseta ele. Reseta. Vai lá e bota modo de fábrica. Restaura. Deus fez isso com a gente, resetou. Do jeito que você vinha vivendo, com aquela comunidade de pecados, com aquela comunidade de maus hábitos que você tinha, com a vida que você tinha, e de repente Deus fala assim: quebrou aqui, faz nascer de novo. Você é inserido numa família. Eu costumo dizer que quando você é adotado, eu não sei se alguém já viu um filho adotado aqui, começa a pegar os hábitos da família que o adotou, quanto mais novo melhor, e daqui a pouco está até parecendo fisicamente. Tem filhos adotados que são assim, pega os hábitos da família e daqui a pouco você fala assim: ah, fulano é adotado. Como? É verdade. Fica parecendo filho natural. Nós estamos nesse processo, nós fomos adotados na família de Deus, mas Deus resetou, regeneração. E aí o processo de santificação também é obra da graça de Deus, porque primeiro Deus elegeu, segundo justificou. Romanos 5, 1 a 2 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Então Deus pegou, nos elegeu, e disse: eu preciso perdoar os pecados dele, porque com esse peso de pecado que ele tem, ele não vai conseguir caminhar. Lançai sobre mim os vossos fardos, lança sobre Jesus o seu fardo, porque ele já te justificou. Amém. Então tira essa mochila pesada com 30 quilos, 40 quilos de pecado que está nas tuas costas e joga para o lado, porque Jesus disse: tira esse fardo, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. A justificação é isso, é você vindo com os seus pés cansados, feridos, e Jesus tirando essa mochila pesada das suas costas e dizendo assim: tira, porque agora eu vou te dar um fardo suave e leve. Tira se você ainda está com esse fardo nas costas, tira se você ainda está com essa mochila pesada nas costas, tira se esse peso ainda está nas suas costas, porque Jesus tirou na cruz e te justificou. E aí você começa esse processo de ser santificado, um dia após dia, um dia de cada vez. Uma vez você faz alguma coisa e se arrepende e conserta de novo o seu caminho, e amanhã você não vai fazer mais. Amém. Mas é necessário se arrepender, porque tudo o que a gente faz de errado na nossa vida é um vício, e para você largar um vício, você precisa ter força de vontade. Não adianta você ter um vício, ser um alcoólatra e de repente você pensar assim: ah, eu vou para o bar e vou ficar junto na mesa dos meus amigos. Você não pode, porque se você é alcoólatra, só estar perto da bebida pode trazer problemas. Se você é viciado em cocaína, você não pode andar com quem está cheirando, porque isso vai te gerar de novo a volta ao vício. A gente precisa odiar o pecado.
Isso precisa trazer em nós um sentimento de repulsa, isso precisa trazer em nós um sentimento de tristeza, porque a gente olha, Jesus já tirou essa mochila pesada das nossas costas, por que eu vou encher ela de novo? Por que eu vou encher essa mochila que Jesus esvaziou de novo coisas que eu sei que entristecem o Espírito Santo de Deus? 1 Coríntios 1:2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que estão nesse lugar e invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, santificados em Jesus Cristo, chamados santos. Santo não é aquela pessoa que alguém fez uma imagem e botou num pedestal numa igreja. Santo é cada um que está aqui, porque você foi separado para Deus. Santo significa separado. E você fala assim, mas eu não sou tão santo. Mas na medida que você está crescendo, você vai cada dia ser mais santo. Cada dia você vai se santificar mais. Cada dia você vai ter mais alegria em fazer a vontade de Deus na sua vida. Mas aí você vai dizer assim, eu não consigo. De fato não consegue. Mas aí nós encontramos o que? Na fala de Paulo, a comunhão do Espírito Santo. Então é aí que o Espírito Santo entra, porque você não consegue sozinho, porque você não vai conseguir pelas suas forças. Todo mundo que tentou fracassou horrivelmente. Todo mundo que tentou ser santo pelo método ou pelo esforço pessoal não conseguiu. A história de John Wesley, para quem não conhece, quem conhece, uma maravilha. Sugiro que você veja o filme de John Wesley, você vai entender o que eu estou te falando. É um filme muito bom e que toda vez que eu vejo, depois já vi umas 300 mil vezes, e aquilo ali me faz chorar, porque eu me vejo naquela situação muitas vezes. E ali eu vejo um homem que durante um certo período da sua vida tinha um profundo desejo no seu coração de agradar a Deus. Um profundo desejo na sua vida de ser santo. Um homem que queria agradar a Deus, mas que não tinha paz no seu coração, porque tudo que ele fazia dava em fracasso. Tem muita gente vivendo assim hoje, olhando para os seus pecados e dizendo, eu não consigo. Olhando para os seus pecados e dizendo, não dá. E muita gente abandonando a fé e indo embora e dizendo, eu tentei ser crente, mas o padrão é alto demais para mim. O padrão de vida com Deus é além do que eu posso suportar, e é. Mas eu quero te dar uma notícia nessa manhã, você que ainda não sabe. A comunhão do Espírito Santo de Deus, ela existe para que isso seja uma realidade na sua vida. Jesus, quando ele estava para morrer, ele reuniu os discípulos. E ele disse, eu não vos deixarei órfãos, darei a vocês um outro Consolador. Ele vos indicará toda a verdade. João 14:26 diz assim, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. O Espírito Santo, ele é o Consolador, que diferente de Jesus que estava junto com os discípulos, e os discípulos andavam junto com Jesus ali, ele estava consolando, edificando, ensinando os discípulos a agradar a Deus. Esses discípulos que estavam ali, eles tinham Jesus, mas quando Jesus saía de perto era um fracasso total. Jesus foi atravessar o mar da Galileia e falou assim, vamos na frente. E veio a tempestade e Jesus não estava lá, né? E de repente eles começaram a ficar com medo, aí Jesus veio andando sobre as águas. Eles estavam fracassando absurdamente. Jesus cochilou um pouquinho e no outro momento, ele estava no barco, mas ele cochilou um pouquinho, porque Jesus nesse ponto era humano. Ele dormia, ele comia, ele tinha necessidades humanas. E aí ele dormiu um pouquinho. E nisso que ele dorme, os discípulos ficam apavorados. Mas o Espírito Santo que está dentro de você não dorme. Amém. O Espírito Santo que está dentro de você não se ausenta. O Espírito Santo que está dentro de você está junto com você o tempo todo, corrigindo as fragilidades das suas orações, que muitas vezes são tão estranhas. Às vezes a gente não se dá conta de como as nossas orações são estranhas, do quanto nossos pedidos são egoístas, de quanto as nossas orações são sem sentido, de como nós oramos querendo os nossos próprios desejos do coração, sem contar com a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo olha assim e fala assim, Pai,
Não escuta isso aqui não, que não é isso que ele precisa não. Eu estou dentro dele e sei o que ele precisa. É isso aqui que ele precisa. E ele corrige as nossas orações e leva ao Pai as orações corretas, que a gente não é capaz de fazer. Romanos 8, 26 a 27 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ele não intercede por você e por mim segundo a minha e a tua vontade não, é segundo a vontade de Deus. De maneira que a oração torta, ela chega no céu certa. De maneira que a oração que você não sabe fazer direito, ela chega direita no céu. Talvez você fale assim: eu não sei orar. Sim, nós não sabemos. Os discípulos muitas vezes disseram para o Senhor: o Senhor ensina-nos a orar. E aí Jesus vai dar um modelo de oração. E tem gente que reza essa oração até hoje. Era um modelo, era um gabarito. Olha, faz assim. O Espírito nos faz lembrar das palavras de Jesus. O Espírito que inspirou os apóstolos, os profetas, que inspirou o povo de Deus a escrever a palavra de Deus, é o mesmo Espírito que está aqui trazendo a iluminação para que a palavra de Deus seja explanada. Amém. É o próprio autor da palavra que está trazendo a palavra. É o Espírito. O ministério de Jesus foi segundo o poder do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, em Lucas 4, 18 a 19, o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha só, o Espírito do Senhor está sobre mim, é o que Jesus está dizendo. Porque Ele, o Espírito, me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele, o Espírito, me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. É o Espírito. Porque Jesus se esvaziou de toda a sua glória no céu. Jesus se esvaziou de sua glória própria e viveu como um homem comum, mas cheio do Espírito Santo. Jesus se esvaziou de si mesmo, se esvaziou de seu poder e sua glória eterna e viveu segundo a dependência do Espírito Santo. E Ele está dizendo para mim e para você, da mesma forma que o Espírito capacitou a Jesus a fazer as obras de Deus, o Espírito capacita a igreja a prosseguir com a obra de Deus. Amém. Então, através do Espírito, que é capacitador, que a igreja avança até a vinda de Jesus. Aleluia. 1 Coríntios 12, 4 a 7 diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas é a manifestação do Espírito que é dada a cada um para o que for útil. Então o Espírito está capacitando gente aqui para várias coisas. O Espírito está capacitando gente aqui, em outras igrejas da cidade, em outras igrejas do país, em outras igrejas fora do país, em outras igrejas em outros lugares. Tem um irmão da nossa igreja que agora fez uma viagem missionária para a Índia, e ele chegou lá e encontrou uma igreja num lugar muito pobre da Índia. Passou 20 dias com eles lá, e lá ele disse: o Espírito Santo está aqui, que o Espírito Santo está onde 2 ou 3 se reunirem em nome de Jesus, dando dons e capacitando a igreja para avançar, para anunciar o nome de Jesus. Então, de maneira que se há em algum de nós algum dom, não há o que se orgulhar. Quando os discípulos saíram para curar enfermos, expelir demônios e anunciar o reino de Deus, eles voltaram: Senhor, que maravilha, até os espíritos se nos submetem. Jesus disse: não se alegra com isso, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. É através do Espírito Santo que podemos permanecer firmes, frutificar e cumprir a obra de Jesus até que Ele venha. Por fim, Gálatas 5:22, que todo mundo sabe de cor, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. É através do fruto que o Espírito gera na sua vida que o mundo vai ver que Jesus existe, que Ele está em você. Não é através da palavra, porque ele não crê na palavra. Não é através da Bíblia, porque ele não crê na Bíblia.
Não é através do sermão, porque o sermão talvez possa até tocar o coração dele, mas se você trabalha com alguém, ele sabe que você é um crente. E se ele vê Jesus em você, ele vai dizer: tem alguma coisa diferente. Amém. Então você precisa mais do que buscar os dons, você precisa buscar o fruto do Espírito na sua vida. E concluindo, a salvação, que é um dom de Deus, só pode ocorrer com uma vida consagrada a Deus, entregue ao senhorio de Cristo e em perfeita comunhão com o Espírito Santo de Deus. Que essa palavra toque o seu coração e que ela possa fazer no seu coração a obra que Deus deseja, em nome de Jesus.